Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom, pessoal, nós vamos hoje aí continuar com a parte 2 aí da resolução do terceiro exame da FUVEST 1977, que foi a primeira FUVEST. Se você não assistiu a parte 1 aí, volte aí, dê uma olhada nos vídeos do nosso canal, localize aí a parte 1 que nós resolvemos, e nós fizemos também o primeiro exame e o segundo exame. Então vamos terminar hoje com a parte 2, né, do terceiro exame, e aí no próximo vídeo aí nós vamos começar o exame aí de 1978, né, que é o segundo exame da FUVEST. Então aqui, pessoal, é só retomando, né, a gente parou nesse exercício 53, na parte 1, né, vamos retomar aqui. Então no primeiro vídeo nós fizemos o exercício 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercícios, tá? E hoje nós vamos ter mais uns 7 exercícios, se eu não me engano, finalizando aí a parte do o terceiro exame de 77. E essas próximas duas questões são as questões 54 e 55, que elas têm um texto único, né? Então, nós temos aí um relógio digital que marca horas e minutos, né? Então, tudo bem, ali a hora, AB, minuto, CD. Os algarismos são movidos mecanicamente, de forma que para mover cada leitora, o relógio consome uma unidade de energia. Assim, para passar de 23,59 para o minuto seguinte, são consumidas 4 unidades, tá? Porque, é claro, né, pessoal, o 9 vai passar para 0, né? O 5 também passa para 0, o 3 passa para 0 e o 2 passa para 0 também. Então são 4 unidades de energia, tá? É porque todas as casas foram alteradas. O número de unidades de energia consumida por dia é, olha só uma questão interessante aí, hein? Essa questão nós podemos pensar por, uh, por casa ali, digamos, né, do relógio, da leitora, ele chama de leitora, né? Então, se nós pensarmos aqui, olha só, eu vou copiar aqui essa leitora aqui do lado, né? Então, nós temos essa estrutura aqui. E nós vamos pensar o seguinte, né? Qual é o gasto de energia por leitora? A leitora A, né, indicada pela letra A aqui, o gasto de energia dela, ele é 3. Por quê? Digamos que eu esteja no zero. Então, eu gastei uma vez, uma unidade para ir para o 10, mais uma unidade para ir para o 20 e mais uma unidade para voltar para o zero. Aí deu 3. Tá? Beleza. Então, a primeira casa é mais fácil, né? A segunda casa, o consumo dela, a casa B, o consumo dela é o seguinte. Eu estou às meia-noite aqui, né? No caso, né? 00, 00 e tal. Então, eu mudo para 01, 02, 03, enfim. A cada hora eu mudo aqui. Mesmo quando eu estou a 09, né, que é 09, eu vou para 10, eu tenho que mudar o 9 para 0. Então, quando eu estiver no 09, né, depois 10, 11, 12 e tal, 23, depois eu mudo para 00. Então, eu tenho o gasto aqui é exatamente 24, porque são as 24 horas do dia que mudam ali, né? A casa C, essa casa C aqui, o gasto energético aqui, é o seguinte, eu estou a 0 hora aqui, né? Aqui é 0, essa casa é 0. Depois eu vou para 1, depois eu vou para 2, só que é em cada período de 10 minutos, né? Então, em cada período de 10 minutos. Então, vamos pensar primeiro na casa D, tá? Então, na casa D, a cada minuto ela muda. Então, a casa D eu preciso ver quantos minutos tem em um dia. É só para a gente deixar claro aqui. Aqui é 0, 1 ou 2, né? Por isso que ficou 3 ali. Horas do dia, né? Essa casa D, elas são os minutos do dia. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 24 horas em um dia. Se eu multiplicar por 60,
Isso aqui, fazendo a continha, 6 vezes 2 dá 1.200, 6, 4, 24, 1.440. Então eu tenho 1.440 mudanças na casa D, ali na leitura D. Então por que isso? Isso aqui então são os minutos do dia. Então o número de minutos de um dia, né? E esse casa C são os grupos de 10 minutos. Então eu vou ter 144, que é a 10ª parte do D. Tá? Então aqui são os grupos de 10 minutos em um dia. Né? Então é isso. Tá? Então nós temos aí esse total, que vai ser, olha, 1.440 mais 144 mais 24 mais 3. Tá fazendo essa continha? Vai dar 1.484, 1.584, 1.588, 1.598, 1.608 com mais 3, 1.611. Tá? Então, 1.611 é o custo, vamos dizer assim, energético aí, né? Diário. Então, alternativa D. Então, uma questão interessante, né? E essa ideia de pensar aí em cada casa, né? Separadamente do relógio, né? Agora, a questão 55, pessoal, ele pede o seguinte: escolhido um instante ao acaso, a probabilidade de que os algarismos A e C sejam iguais é... Bom, pessoal, este item aqui, essa questão, nós podemos pensar no seguinte, né? Nós temos aí a leitora, né? A, B, C, D. Então, vamos ter que pensar em algumas possibilidades aí. Nós queremos a probabilidade de que os algarismos A e C sejam iguais, não é? Então, o nosso espaço amostral, né, é o conjunto de todos os resultados possíveis, né? Agora, veja que não é esse 1.611, porque esse 1.611 é a quantidade de energia consumida, o número de instantes de um dia, que escolhido um instante ao acaso. Então, é o número de minutos, né? Porque esse relógio ele tem a precisão do minuto. Então, o nosso espaço amostral, quer dizer, o espaço amostral de resultados possíveis, tem 1.440 minutos, né? Ele tem 1.440 resultados possíveis, instantes possíveis em um dia, tá? E nós temos que contar desses 1.440 possíveis instantes diários, né? Contados por esse relógio, aqueles em que o A e o C são iguais. Então, uma das possibilidades é nós termos aqui o A e o C forem iguais a zero, tá? Então, essa é uma possibilidade. Bom, aqui nós temos que começar contando do instante da meia-noite ali, 00, né? Então, esse já é um instante a ser considerado em um instante que foi selecionado aleatoriamente, né? Então, nós temos 00, aí nós vamos depois para o 01, depois 02, né? E assim por diante até o 09. Depois aqui muda para 1 e aqui muda para 0. Então, do 00 até o 09 são 10 instantes. Depois começa do 10 até o 19, são mais 10 instantes. Isso vai seguindo até o 99, né? Então, do 00 até o 99 são 100 instantes. Tá? Então, considerando aqui 0 nas casas A e C, então nós temos 100 instantes aqui com esta possibilidade. Tá? Supondo agora que seja aqui 1 e aqui 1, também nós temos 100 instantes, porque aqui pode começar às 10h10, aí eu tenho 10h11, né? 10h12, assim por diante. Sempre nessa situação, o A e o C vão ter a mesma marcação ali, né? Depois eu vou passar para 10, né? Aí depois eu tenho 11, né? Aliás, 11h11, 11h10, 11h11, 11h12, 11h13 e tal, assim por diante. E eu vou até o 19, né? 19 horas e 19 minutos. Então eu vou até aqui, depois eu já contei mais 100 instantes aqui, tá? Agora, aqui então 1, né? E por fim a gente tem, quando essa casa aqui é 2, a A e C são 2,
Agora nós temos que tomar cuidado, porque aí a casa B, ela vai começar aqui em 20 horas e 20 minutos, né? Aí eu vou ter, então tenho 10 resultados, 10 instantes, porque eu vou das 20 horas e 20 minutos, depois 21, depois 22, depois 23 e tal, até o 29. Depois eu vou para as 21 horas e 20 minutos, né? Enfim, a princípio seria 100, mas o problema é que eu vou só aqui, só até as 23 horas e 29 minutos. Então eu vou do 00 até o 39. Então eu tenho mais 40 instantes aqui possíveis, tá? Então nós temos 240, vamos dizer assim que o espaço amostral são 1440 instantes, né? Que são os minutos, né, de um dia. E aqui nós temos 240 instantes, que são os resultados favoráveis, né? Resultados favoráveis. Então a nossa probabilidade vai ser o quê? 240 dividido por 1440. Cancela aqui o zero, né? 24 dividido por 144, o pessoal vai simplificar, vai dar 1/6, né? Então, essa probabilidade aqui, 1/6, tem a probabilidade de que as casas A e C aí marquem o mesmo resultado, tá? Então, exercício um pouco trabalhoso, né? Confesso até que eu tive que dar uma parada aqui para dar uma pensada melhor, mas ele, depois que você entende, né? Depois que você vê bem como que você pode sistematizar, aí ele se torna um exercício não tão difícil, né? Mas até você chegar a esse ponto é difícil. Mas por isso que a gente, como professor, né, a gente insiste bastante com os alunos na questão de você treinar, né? Fazer bastante exercício, porque aí você vai ganhando um arsenal, né? Você vai ganhando ferramentas para você trabalhar novos exercícios. Então, por exemplo, com essa técnica aqui você vai ter estratégias, você vai ter ideias para trabalhar outros exercícios semelhantes, né? Mas, enfim, de probabilidade futuros, né? Então é isso que você vai ganhando ferramentas, né, para trabalhar. Bom, pessoal, mais uma questão aí, a questão 56. Ele diz o seguinte: a inequação x² mais 2xy mais y² menor do que 1 representa o interior de, né? Que figura representa aí o interior aí desta região? Então vamos lá. Então, pessoal, aí a gente vai ter que lembrar do quadrado da soma, né? Então, x² mais 2xy mais y² menor do que 1, mas veja só, x² mais o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo é exatamente o quadrado da soma. Então, x mais y² menor do que 1. Então, se a gente tem x mais y² menor do que 1, a gente vai ter que pensar, pessoal, numa inequação do segundo grau. Então, eu vou escrever esse x mais y aqui. Eu vou denotar, né, esse x mais y por um certo t, né? Então, a gente tem aqui, na verdade, t ao quadrado menos 1 menor do que 0, né? Então, se a gente igualar a 0 essa função, a gente vai ter como soluções aí, né? Então, se a gente pensar aqui na função, né? Ó, isso aqui como uma função f de t, né? Essa função f de t igual a 0, ela ocorre se e somente se o t é igual a mais ou menos 1. Mas para que a gente faz isso? É o estudo do sinal da função quadrática, né? Então, olha só, a gente pode fazer aqui um eixo, né? Um eixo. O eixo t, né? E então, a partir desse eixo t, a gente tem t² menos 1f de t, né? Ela é uma parábola com cavidade para cima, porque o a é positivo, e raízes no mais ou no menos 1. Então, olha só, a gente vai ter uma estrutura mais ou menos desse tipo, com as raízes aqui no menos 1 e no 1. A gente quer que t² menos 1 seja menor do que 0. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui menor do que 0,
Você vai ter que pegar um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Vamos deixar aqui assim, bola aberta, né? Menor do que zero. Porque a gente sabe que aqui exatamente é menor do que zero, é negativo, aqui é positivo e aqui é positivo. Então, a região menor ou igual, aliás, menor do que zero, né? T quadrado menos 1 menor do que zero, é exatamente esta região. Então, a conclusão aqui é que nós devemos ter o seguinte, que o t, né, portanto, né, o t tem que estar entre menos 1 e 1. Mas quem é o t? Bom, menos 1 menor do que x mais y menor do que 1. Veja só, se a gente construir um sistema de eixos cartesianos ortogonais, né? Então aqui a gente tem o y e aqui o x. Aquela inequação, menos 1 menor do que x mais y menor do que 1, é equivalente a menos 1 menor do que x mais y, o que implica y, vamos colocar assim, maior do que menos x menos 1, e x mais y menor do que 1 implica y menor do que menos x mais 1. Então, veja só, aqui a gente tem, eu vou fazer tracejado, a reta menos x mais 1 está aqui, ó. Então, menos x mais 1, opa, deixar reta, né? Então, aqui a gente tem a reta menos x mais 1, olha só. Vou melhorar um pouquinho aqui. Menos x mais 1 é esta reta. E menos x menos 1 é esta outra reta aqui, ó. Tá aqui, tá? São paralelas, tá? Não ficou tão perfeito aí. Mas o que acontece? Aqui a gente tem a reta, né, y igual a menos x mais 1, né, que ela passa aqui pelo 1 e aqui também pelo 1. E aqui a gente tem a reta y igual a menos x menos 1, tá? Então, por um lado, a gente quer que o y seja maior do que menos x menos 1. Então, é a região acima desta reta aqui, né? Desta reta. Menos x menos 1. E a gente quer, por outro lado, que o y seja menor do que menos x mais 1, que é a região abaixo desta reta. Então, realmente, a região de interesse aí daquela equação é exatamente essa faixa aqui, ó, entre essas duas retas. Então, essa é a região, tá? Prevista por esta inequação aqui, tá? Então, ela é uma faixa, tá? E circunferência não é, hipérbole, parábola e ângulo não é, tá? É uma faixa de valores aí. Então, todos os pontos nessa faixa satisfazem esta inequação aqui, tá? Um exercício interessante, não é tão difícil, mas ele é pouco trabalhado, geralmente, no ensino médio, né? Então, pode-se pensar que não é também um exercício, pode-se dizer, né, que não é um exercício tão fácil também. Bom, pessoal, essa questão 57, nossa próxima questão, ela pergunta quantos graus mede aproximadamente um ângulo de 0,105 radianos. Olha, por isso a gente sempre, eu costumo comentar, né, com alunos, que você sempre precisa dar uma olhada geral na prova, né? Então, a gente percebe que várias das questões anteriores foram complicadas, algumas foram simples, mas essa particularmente é extremamente simples, né? E então ela mereceria você dar aquela releitura na prova e eventualmente pegar essa questão, bater o olho e já resolver. Porque aí você já vai ganhando um tempo, né? E você gasta tempo nas questões mais difíceis depois, eventualmente, né? Então você tem que ter essa sabedoria, né? E também quando você começa por uma questão mais difícil, você gasta muito do seu vamos dizer assim, da sua capacidade de raciocínio, né? Querendo ou não, uma questão mais complicada, ela desgasta a sua mente muito mais que uma questão simples. Então, você, vamos dizer assim, você queima, né, capacidade mental em questões mais complicadas, eventualmente até não conseguindo resolver, quando você poderia queimar de maneira muito mais eficiente aqui, né, pensando no resultado da prova, né? Então é bom ter essa sabedoria aí ao fazer as provas de vestibulares, né? Então vamos lá, quantos graus mede aproximadamente um ângulo de 0,105 radianos? Então, só para a gente revisar aqui, ó, de radianos para graus, né?
Então, de radianos para graus, a gente pode descobrir isso aqui por regra de 3, né? A gente multiplica por 180 graus sobre π. E de graus para radianos, a gente multiplica por π sobre 180 graus, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem 0,105 radiano. Então, isso aqui vai dar 0,105 vezes 180 graus sobre π, tá? Ele quer aproximadamente... vamos lá. Então, o trabalho aqui maior é fazer as continhas mesmo aí, né? Pessoal, veja só. O π é aproximadamente 3,14, né? Agora, veja que 3,14 é 3 vezes 1,05. Olha, interessante a gente... É aproximadamente, né? Daria 3,15 aqui, né? Mas veja só, por que eu estou usando 3 vezes 1,05? Para a gente aproveitar esse 0,105 que está lá em cima, né? E a gente pode escrever isso aqui como 30 vezes 0,105. Então, isso aqui, para a gente facilitar aqui, né? Então, aqui a gente tem 0,105 vezes 180 graus. E no lugar do π, aproximadamente, né, 30 vezes 0,105. Tá? Então, é uma estratégia interessante de fazer a conta dessa forma, né? Porque aí o 105 cancela. Então, fica 180 dividido por 30, que dá 6, tá? Então, 6 graus é o valor aproximado aí desse ângulo. Então, é uma questão extremamente simples, né? Que valeria a pena começar até por questões desse tipo, né? Bom, pessoal, agora a nossa próxima questão é a questão 58. Ele fala o seguinte: num triângulo ABC, os ângulos B e C medem 50 e 70 graus, respectivamente. A bissetriz relativa ao vértice A forma com a reta BC ângulos proporcionais a... Então vamos lá, vamos fazer uma figura, né? Vou procurar fazer, pessoal, aproximadamente de acordo com os ângulos ali, né? Então vamos lá, eu vou fazer um ângulo de 50 graus aqui, aproximado, né? Então vamos colocar aqui uma reta dessa forma, né? Alinhado aqui com a linha do caderno aqui nosso, digamos, né? Veja só, se aqui é 90 graus esse ângulo, então aqui a metade é 45, né, aproximadamente, então 50 graus um pouquinho acima, então está aqui mais ou menos 50 graus, né? Aí o outro ângulo é 70 graus, tá? Então vamos aproveitar os 70 graus aqui em cima. Se for por aqui, dá 90 graus, né? Dá 90 graus. Então, 70 graus, vamos diminuir um pouco aqui, ó. Tá? Mais ou menos isso. Então, ali seria mais ou menos 70 graus. Então, é sempre bom, né, pessoal, a gente fazer uma figura razoável, né? Então, aqui, ó, qual que é a ideia? Então, este ângulo aqui, 50 graus. Eu sempre comento para a gente não se influenciar pelas figuras, mas se você tiver uma figura bem feita, vai ajudar, tá? Então, é bom, né? E, bom, os ângulos B e C, então aqui é o B e aqui é o C, tá? A bissetriz relativa ao vértice A forma, com a reta BC, ângulos proporcionais a... Então, olha só, aqui a gente vai ter a bissetriz e mais ou menos aqui, né? Ok, tá? Então, esta é a bissetriz relativa. Então, ao vértice A. Então, este ângulo aqui é igual a este, tá? Fazer com dois tracinhos aqui, ó, tá? Beleza, então esses ângulos são congruentes, que é a bissetriz. E ele quer quais os ângulos, né, que ela forma com a reta BC, ângulos proporcionais a... Então, olha só, nós temos este ângulo aqui, ó, este ângulo. Eu vou chamar de alfa e esse ângulo aqui eu vou chamar de beta. Então, os ângulos alfa e beta.
Agora, o que acontece, pessoal? O triângulo ABC, ele tem um ângulo aqui de 70 graus e um ângulo de 50 graus. Então, esses dois ângulos eles somam 120 graus. Sobra 60 graus para fechar o triângulo. Portanto, este ângulo aqui é 30 graus. E este ângulo de baixo também é 30 graus. Eles são congruentes, né? Daqui, nós tiramos o seguinte, que o ângulo alfa, como 70 com 30 graus dá 100, o ângulo alfa é 80 graus. E o ângulo beta, 50 com 30 dá 80, aqui dá 100 graus. Tá? Então, ele quer a bissetriz relativa ao vértice A forma com a reta BC ângulos proporcionais a 4 e 5, né? Se a gente fizer alfa sobre beta, dá 80 graus sobre 100 graus. Simplificando aqui dá 4 quintos. Então é 4 e 5, tá? Então esses ângulos alfa e beta. Um exercício simples também, pessoal. Exercício tranquilo, né? Que merece também ser feito como um dos primeiros. Bom, pessoal, mais uma questão aí, a 59. Ele fala o seguinte, que os lados de um triângulo medem raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 10 e 5. Qual é o comprimento da altura relativa ao lado maior? Vamos fazer um esboço aqui desse triângulo. Também procurando fazer razoavelmente um triângulo bem feito, né? Então vamos colocar o lado de medida 5 aqui, né? Então aqui está o lado de medida 5. Bom, raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2, né? Então, se a gente pensar nesse segmento, é algo mais ou menos por aqui, né? Esse aqui é 5, 2,2 está mais ou menos por aqui assim, tá? Então, uma circunferência que a gente tem que pensar. E o raiz de 10 é um pouquinho mais do que 3, né? 3,1, 3,2. Raiz quadrada de 10, né? Então, vai ser mais ou menos por aqui. Vou fazer isso e aqui, ó. Então aqui está um desenho razoavelmente de acordo com a realidade aí, né? Aqui então é 5. Aqui é a raiz quadrada de 5 e aqui a raiz quadrada de 10. Então, pelo desenho, tudo dá a entender que é um triângulo, se trata de um triângulo obtusângulo, né? Que aquele ângulo lá em cima é um ângulo maior do que 90 graus, né? Mas a gente não pode se influenciar pelo desenho também, né? Embora a gente tenha feito aí dentro da maior precisão possível, dentro da manualmente, digamos, né? A gente quer o comprimento da altura relativo ao lado maior, né? Então a gente quer o comprimento desta altura aqui, ó. Queremos esta altura. Então aqui é 90 graus. Essa altura, né? Então, a gente pode fazer, pessoal, da seguinte forma, né? Se a gente chamar esse cateto aqui de x, este outro cateto aqui vai ser 5 menos x, tá? Então, isso a gente está supondo que essa altura é interna, né? Mas tem que a gente argumentar que ela é interna. Se a gente pensar num critério que existe, que é o seguinte, que é baseado na lei dos cossenos, na verdade. Sempre que a gente pegar três lados de um triângulo, né? E se a gente tiver a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado, então o triângulo é retângulo em A, né? Se for a quadrado menor do que b quadrado mais c quadrado, ele é agudo, né? Em A. E se for a quadrado maior que b quadrado mais c quadrado, ele é obtuso em A, né? Ficou meio apertado ali, mas olha só, nesse caso aqui, ó, 5 ao quadrado, ele vai ser maior do que raiz de 5 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado. Porque à esquerda nós temos aqui 25 e aqui à direita nós temos 15, né? Então 25 é maior do que 15. Então realmente, aquele ângulo lá em cima ele é obtuso, então essa altura é interna ao triângulo. Mas uma outra forma de entender o porquê que essa altura é interna é fazendo as contas, supondo que ela é interna, e a gente vai chegar no valor de x, né? E com base nos valores de x, se resultar valores de x
coerentes com a figura, então a figura é coerente, tá? Então a altura é interna. Caso contrário, vai aparecer, por exemplo, um valor de x negativo aqui, por exemplo, aí sim, aí a altura seria externa, né, ao triângulo, mas vamos ver como é que a gente vai aparecer aí, tá? Então vamos lá, primeiro a gente tem que raiz de 5 ao quadrado, aplicando Pitágoras, né, no triângulo à esquerda, a gente tem que raiz de 5 ao quadrado é h quadrado mais x quadrado. E no triângulo à direita, a gente tem que raiz de 10 ao quadrado é igual a h quadrado mais 5 menos x ao quadrado. Pessoal, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode subtrair essas equações para cancelar o h ao quadrado. Embora o h ao quadrado, o h, né, a altura, seja o que a gente quer saber, descobrir, está mais fácil aqui pela estrutura da equação subtrair para achar o x primeiro, tá? Então em cima a gente tem, eu vou subtrair de baixo para cima, vai ficar 10 menos 5, raiz de 10 ao quadrado é 10, raiz de 5 ao quadrado é 5. O h ao quadrado vai cancelar, vai ficar 5 menos x ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Então aqui fica 5 igual o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos x ao quadrado. Então olha só, cancela o x quadrado com menos x quadrado. Então a gente descobre que 10x é igual a 20, né? 10x igual a 20, portanto, x igual a 2, né? Então você vê que dá um valor de x coerente com a figura. Então, esse pedacinho aqui é 2, né, no caso. Esse pedaço aqui é 2. E esse pedaço aqui, 5 menos 2, é 3, tá? Então, fica coerente, portanto, essa altura é interna, porque está batendo com a figura, né? Então, é uma outra forma de argumentar por que essa altura é interna, mas essa forma aqui seria interessante porque ela vamos dizer assim, sem você depender da figura, né? Você consegue já concluir que é obtuso, né? Ali, portanto, a altura é interna nesse ângulo ali, tá? Enfim, agora a gente volta para uma das equações para achar o h, né? Então, voltando, por exemplo, para a primeira equação, vamos lá. Raiz de 5 ao quadrado é 5, igual a h ao quadrado, mais x ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Então, h ao quadrado é 5 menos 4, que é 1, portanto, h é 1. Tá? Não tem medida, não tem unidade de medida, né? Ele colocou até a raiz quadrada de 1, né? Mas é 1, né? Ok? Então, essa questãozinha é um pouquinho mais trabalhosa, mas interessante. A título de curiosidade, pessoal, a gente tem, só como curiosidade, tá? Pode ser que em outros exercícios, em outros vestibulares futuros, isso apareça. A gente tem algo interessante aí, que é o seguinte. Se você tem um triângulo com lados, por exemplo, aqui A, B e C, e aqui a altura H relativa ao lado A, né? Então, essa altura pode ser externa ou interna e tal, né? Depende do triângulo aí. Em vez de fazer isso que a gente acabou de fazer, dá para fazer de um jeito, quer dizer, fazendo isso a gente descobre essa forma, tá? Mas tem um jeito bem interessante que é o seguinte, se a gente chamar de Pzinho, né? O semiperímetro do triângulo grande, que é A mais B mais C sobre 2, existe uma fórmula chamada fórmula de Heron, que nos fornece a área de um triângulo de lados A, B e C, só que ela usa o semiperímetro ali, P, que é a metade do perímetro, e a área do triângulo, portanto, vai ser o seguinte, a raiz quadrada de P, aquele semiperímetro, vezes P menos A, P menos B, P menos C. Mas, por outro lado, então isso aqui é a área por Heron, né? Fórmula de Heron. É uma fórmula que dá a área de um triângulo em função dos seus lados, né? Mas, por outro lado, pessoal, em função dessa altura, eu posso dizer que a altura relativa ao lado A, posso colocar um H de A aqui, né? Então, eu posso escrever essa área de maneira equivalente como base, tomando A como base, vezes a altura, sobre 2. Então, daqui a gente tira o seguinte, que a altura relativa ao lado A, eu passo 2 multiplicando, o A dividindo, e aí fica vezes a raiz quadrada de P, P menos A, P menos B,
P menos C, tá? Então essa é uma fórmula que dá direto a altura, né, de um triângulo em relação a um certo lado, né? Então nesse caso aqui, ó, a gente calcularia o P como 5, Pzinho, né, como 5 mais raiz de 5 mais raiz de 10, dividiria por 2. Esse seria o P. Então a gente faria esse valor vezes esse valor menos 5, vezes esse valor menos raiz de 5, vezes esse valor menos raiz de 10, tiraria a raiz disso tudo, multiplicaria por 2 e dividiria por 5. E aí, pessoal, fazendo essas contas, você vai chegar no valor 1. Tá? Fica como sugestão você refazer esse exercício usando essa fórmula aqui. Tá? Fica um bom exercício aí, vai ser bem trabalhoso, tá? Porque você vai ter que trabalhar com umas raízes aqui e tal, mas é para você chegar nesse mesmo valor 1 aqui, tá? Se você fizer tudo direitinho aí. Então fica como desafio aí, tá? Como uma mera manipulação, mais manipulação algébrica, né? Para você treinar aí. Pessoal, finalizando aí a prova o terceiro exame de 1977. Vamos fazer a questão 60 aí. Uma estrela de 6 pontas, regular, é formada por 2 triângulos equiláteros entrelaçados. Tá? A razão entre a área de um dos triângulos e a área da estrela vale... Vou fazer um pouco maior, para a gente poder marcar melhor alguns ângulos aí, tá? Vou fazer um pouco maior aqui, que aí a gente vai conseguir justificar melhor, né? Olha só, todos esses ângulos aqui, ó, são todos iguais a 60 graus, né? Porque são 2 triângulos equiláteros, então este ângulo é 60, este é 60 e este é 60. Este é 60, 60 e 60. Ela fala que é um polígono regular, né? Os lados seriam iguais também. Então, no caso, por exemplo, esse lado seria igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, enfim. Todos os lados são iguais, tá? Eu não vou desenhar, mas isso significa, né, um polígono regular. Portanto, como, em particular, esse lado é igual a esse, então cada triângulo pequenininho ali também, ele é 60 graus. Então aqui também é formado por 2 ângulos de 60 graus. São triângulos isósceles, mas o de cima também é 60 graus. Portanto, esses dois da base são 60 graus. Então, e da mesma forma aqui, né? Esse é 60 graus, esse é 60 graus. Então, isso vale para todos, né? Para todos aqui. Tudo 60 graus. Né? Tudo 60 graus e tal. E como são todos iguais, essas medidas são todas iguais. Então, estamos numa situação em que todos os pequenos triângulos que aparecem aí são todos congruentes, né? A um triângulo equilátero. Então vamos chamar o seguinte, vamos chamar o lado de cada triângulo pequeno, né, de A. Vou chamar de A cada lado pequeno aqui, né? Então veja só, vou pegar esse lado aqui de dentro e esse aqui. Então o triângulo equilátero grande, ele quer a razão entre a área do triângulo grande, né, do equilátero, de um dos triângulos equiláteros, e a área da estrela. É isso que ele deseja aqui. Tá. A área do triângulo, né? Olha só, a área do triângulo, a gente pode escrever que é um triângulo de lado 3A. Então vai ser 3A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? Então isso vai dar 9 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então aqui eu estou usando que a área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Você até já usou isso em aulas anteriores aí, tá? Então é a área do triângulo equilátero, que não é difícil de deduzir isso aí, né? A base é L, a altura você descobre que é L raiz de 3 sobre 2, aí você faz base vezes a altura sobre 2, a altura você descobre que é L raiz de 3 sobre 2 usando Pitágoras ou trigonometria e tal, bem tranquilo, né? Então essa formulinha é útil, né? A gente memorizar. Então lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é a área do triângulo equilátero grande. Agora, qual que é a área da estrela, né? A área da estrela tem várias formas da gente calcular, né? A gente poderia calcular como a soma dos 6 triângulos equiláteros pequenos, mais um hexágono interno que a gente tem aqui. Ou então,
a gente pensar como o triângulo equilátero, mais esses 3 triângulos equiláteros pequenos que nós temos aqui, né? Então vamos lá, vai ficar, a área anterior, que é 9a² raiz de 3 sobre 4, mais 3 vezes a área do triângulo pequeno, que é 3 vezes a² raiz de 3 sobre 4, tá? Então isso aqui vai dar 12a² raiz de 3 sobre 4, tá? Bom, poderia a gente simplificar, dar 3 ali, né? Mas vamos deixar assim mesmo, né? A área do triângulo, para a gente economizar espaço, o a² raiz de 3 vai cancelar. Então aqui vai ficar 9/4, é a área do triângulo, dividido por 12/4, que é a área da estrela. Tá? Então essa área, o 4 pode ser cancelado. Então essa área vai dar 9 sobre 12, que é o quê? 3/4. Tá? Então essa é a resposta aí, alternativa B. Ok? Bom, pessoal, nós finalizamos então a prova aí do terceiro exame da FUVEST 77. Espero que tenha sido elucidador aí, né? E, enfim, agora nas próximas aulas, vídeos, né, desse tipo aqui de vestibulares, nós vamos começar aí com a FUVEST 78, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!